Olá pessoal, meu nome é Wilson de Lima Silva, sou professor do Departamento de Linguística na Universidade do Arizona. O campus da universidade está localizado em território que foi tomado do povo indígena Tohono O'odham, onde hoje fica a cidade de Tucson. Eu sou natural de Manaus, Amazonas, e trabalho com pesquisas envolvendo documentação, descrição e vitalização de línguas indígenas. Essa apresentação é de 10 minutos, como parte das apresentações de pôsteres do Congresso Amazônicas 8. Uma versão mais detalhada está disponível no meu canal do YouTube e eu os convido a ir lá assistir. O objetivo dessa apresentação é mostrar como as atividades ou práticas de vitalização, documentação e análise linguística podem ser planejadas de maneira que se complementam umas às outras, visando atender, primeiramente, as necessidades das comunidades em relação às suas línguas. Esse trabalho é baseado em atividades realizadas com membros das comunidades Dessano Tucano, de São Sebastião do Mari, Dessano Siriano e Muteatatuyo, na Colômbia. A apresentação está organizada em 3 partes. Primeiro, faço uma breve introdução, descrevendo como esse trabalho se encaixa no contexto de modelos de documentações linguísticas. Na segunda parte, eu descrevo 2 atividades com objetivos distintos. A primeira foca na criação e implementação de técnicas de elicitação baseadas em jogos de tabuleiros. A segunda atividade foi planejada para fornecer capacitação para os membros das comunidades, focando na produção de desenhos animados baseados em histórias e narrativas tradicionais. E, finalmente, apresento uma breve conclusão. Em uma visão mais tradicional, a documentação, descrição e vitalização geralmente são vistas como atividades distintas. Outras abordagens e modelos de trabalho de documentação linguística têm uma visão mais abrangente. Nesses casos, a pesquisa de documentação linguística é integrada com trabalhos de vitalização. Como exemplo, cito aqui Fitzgerald e Hinson, que discutem um modelo dinâmico de pesquisa em que as atividades de documentação e vitalização realizadas por acadêmicos e pelos membros da comunidade da tribo Chickasaw, como elas interagem entre si em um ciclo de constante feedback. Nesse modelo, o resultado ou produto de um dos estágios serve de matéria-prima para o estágio seguinte. Vale ressaltar que as atividades e projetos de documentação linguística devem servir, em primeiro lugar, às necessidades das comunidades indígenas em suas iniciativas de revitalização e fortalecimento de suas línguas. É nesse contexto que adota o modelo de trabalho de documentação e descrição que resultam de iniciativas centradas nas expectativas das comunidades. Esse modelo segue a ideia da ciclicidade do modelo Chickasaw, mas aqui a vitalização é um pré-requisito para a realização das demais atividades. As 2 atividades que descreverei são o uso de jogos de tabuleiro e oficinas de capacitação para a criação de contos em vídeo e desenhos animados. Nós adotamos e adaptamos uma série de jogos de tabuleiros para serem usados como técnicas de obtenção de dados linguísticos de uma maneira mais espontânea. O jogo Senha, por exemplo, é um jogo que incentiva o raciocínio lógico. Nele, um jogador, o desafiante, escolhe uma combinação de 4 cores entre 6 cores possíveis. O outro jogador, o desafiado, precisa descobrir exatamente qual a sequência. Para o nosso projeto de documentação, a única adaptação que fizemos nas regras do jogo foi incluir mais de um jogador na posição de desafiado. Isso porque nós queríamos que o jogo incentivasse a colaboração e diálogo na solução do jogo. Assim, nos diálogos, poderíamos obter exemplos ilustrando as estruturas da língua que expressam conhecimento do falante, baseados em seu raciocínio lógico e dedução. Observem esse exemplo no slide, que é um trecho do diálogo entre a Zuela e o Frank, enquanto eles jogavam. Essas 2 frases contêm construções com marcadores de evidencialidade. Observem que na frase 1, a Zuela usa uma construção com o morfema A, indicando evidência visual. Mesmo sem ela ter visto a combinação de cores ou senha, ela está tão certa de que 2 peças estão posicionadas corretamente que ela expressa isso usando o marcador de evidência visual. Já o Frank confirma com a frase 2, usando o morfema K, indicando inferência
baseado no seu raciocínio lógico, e com o bu, que indica um conhecimento mútuo de algo, ou seja, eles concordam com algo. As orações nos exemplos de 3 a 7 mostram um trecho sequencial das interações durante o jogo. Observe que a língua sendo usada por um falante é a língua do grupo étnico de seu interlocutor. Mas observe que uma exceção é o Edmilson, que usa siriano, a língua do grupo étnico, que ele se identifica para falar com Orlando, o seu interlocutor, que é um dessano. Um outro jogo que adotamos foi o Story Cubes. Esse aqui é um exemplo de uma história contada por John Vargas, falante da língua muteã. Observem que a história contém diversas orações complexas, incluindo orações adverbiais, construções exortativas e hipotéticas, etc. O terceiro e último jogo que descrevo aqui é o Categories, que é baseado em classificação de palavras em diversas categorias. No caso desse jogo, nós criamos as nossas próprias listas em cartões de ficha pautada. O jogo Categories cria uma ótima oportunidade para se trabalhar listas de licitação de vocabulário, discutir em grupos vários significados de uma palavra e fornece material para se discutir questões referentes à escrita da língua. Enfim, o uso de jogos de tabuleiro proporciona várias vantagens para o projeto e para a comunidade. Eles despertam o interesse dos jovens nas línguas das comunidades, eles incentivam interações entre falantes em um contexto específico do jogo, facilitando nas atividades de elicitação e na obtenção de mais dados nas línguas. Eles também criam um ambiente para se discutir com os professores práticas pedagógicas e como usar os jogos no ensino e na prática da língua. As oficinas de capacitação que eu descrevo aqui focam na criação de desenhos animados e histórias ilustradas. As oficinas foram planejadas para atender à necessidade da comunidade. Essas oficinas proporcionaram um ambiente perfeito para implementar o treinamento em técnicas de documentação linguística que foram incorporados no treinamento de tecnologias digitais para a criação de histórias ilustradas digitalmente e transformadas em vídeos. Durante as atividades de ilustração, tivemos a oportunidade de discutir assuntos da estrutura da língua, principalmente em relação às construções de verbos sequenciais que sinalizam uma ação específica e expressões indicando direções com gestos. Discutir a língua nesse contexto foi mais proveitoso do que as sessões de elicitação. Isso porque a razão para se discutir o significado das estruturas das narrativas estava clara para os participantes. Isto é, eles sabiam por que era necessário entender tais construções e queriam se certificar de que seus vídeos apresentassem uma interpretação visual acurada dos contos. As atividades de produção de contos em vídeo também proporcionaram um ambiente em que os participantes que não dominam a língua e os conhecimentos tradicionais, eles eram monitorados de perto por um professor ou um parente, criando assim uma situação parecida com o modelo mestre-aprendiz, em que falantes fluentes servem como instrutores de aprendizes da língua em um ambiente onde somente a língua indígena sendo aprendida é usada. As atividades com as crianças já foi inclusive incorporada nas escolas de uma das comunidades. Enfim, as atividades das oficinas serviram como ambiente para realizar atividades práticas de documentação linguística e, para concluir, o objetivo dessa apresentação foi mostrar como realizamos os trabalhos de documentação linguística desse projeto a partir das necessidades e desejos da comunidade. Ou seja, a documentação e análise linguística emergem das atividades que visam colaborar na vitalização e uso da língua entre os membros da comunidade. Essa abordagem proporcionou a elicitação de material linguístico de uma maneira em que os membros da comunidade participam das análises da língua. Muito obrigado por assistir essa apresentação. Sinta-se à vontade de me enviar e-mail se você tiver pergunta, ou se preferir, a gente pode marcar uma conversa virtual. Esse trabalho não seria possível sem colaboração e engajamento dos membros das comunidades Dessano Tucano de São Sebastião do Mari, da comunidade Dessano Siriano de São José da Vinha e da comunidade Muteã Tatuio em San Antônio, do apoio logístico da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e dos recursos financeiros do National Science Foundation e do National Endowment for the Humanities.